Vamos lá, dar um pulinho lá no livro de Marcos, glória a Deus. Marcos 12. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos no livro de Marcos, né? Mas lá no livro de Eclesiastes, fala assim, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Sim ou não? Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de touro. Não sabe o que fazer mal. O que significa isso? Quando nós viemos para a igreja, o principal de tudo é a gente prestar atenção no que está sendo ensinado. Glória a Deus. E, na verdade, as bênçãos do Senhor, a mudança da sua vida, ou até na sua própria mudança, né? Isso vai vir pelo que você ouve, não é pela aparência da igreja, não é pela aparência do pastor, a pastora vai te abençoar, não. É a palavra que você ouve que te abençoa. Que Jesus Cristo, Ele é verbo. Entendeu? Jesus, Ele é verbo. Jesus é a própria palavra. O pastor e a pastora é apenas um instrumento que é usado por Deus para enviar a palavra para você entender, ouvir, obedecer e ser abençoado. Entendeu? É o porta-voz, mas o que vai abençoar você e a sua vida, o que vai mudar a sua história é o que você ouve de Deus, é você ouvir, entender, colocar em prática. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você precisa, quando vier para a igreja, você vem para a igreja, você tem que abrir seu coração. E tem interesse de ouvir, tem interesse de aprender. Você sabia que pode pagar as melhores escolas, as melhores faculdades de uma pessoa? Pode botar a pessoa para aprender nas melhores empresas, para ganhar muito bem. Se ela não tiver interesse de aprender, é tudo jogado fora. Sabia disso? Agora você pega aí uma pessoa que simples, talvez ela não tenha tanto estudo, não tenha nada disso, mas ela tem vontade de aprender. Então você joga ela ali, daqui a pouco a pessoa olha, está fazendo direitinho igual o outro fez. Sem curso, sem faculdade, sem nada disso. Mas por que acontece isso? Porque essa pessoa ela teve interesse de aprender. Então, se a gente não. Deus está usando o pastor e a pastora para ensinar, mas se a gente também não tiver o interesse de aprender, a gente não aprende, a gente fica engasgado ali. Eu lembro do meu esposo, quando eu conheci meu esposo, o meu marido ele trabalhava numa empresa, ele era gari. Ele era gari, trabalhava na coleta de lixo. Tem gente que fala assim, já é lixeiro, mas o pastor Paulo sempre costuma falar isso lá, né? Ele disse que o lixeiro somos nós. Olha, pastor, por que nós somos lixeiros? Porque nós é que produzimos o lixo. Entendeu? Eles são coletores do lixo. Eles levam o nosso lixo, coletam os lixos que nós mesmos produzimos, entendeu? Lixo somos nós que produzimos. Aí limpa a casa lá, joga ali de leite fora, potinho de palha, entendeu? E eles passam lá para coletar aquilo ali. Então eles não são lixeiros, eles são coletores, coletores de lixo, certo ou não? Então o meu esposo, ele era gari. E o salário dele, tadinho, era baixinho, né? Não sei quanto o gari ganha hoje, mas na época era baixinho o salário dele. E aí, a gente estava lá namorando e tal, depois resolvemos juntar nossas trouxas, né? Que a gente não conhecia Jesus. Aí fomos. Daqui a pouco, vem a família, filhos pequenos. E o salário era pequenininho também, entendeu? Não dava para muita coisa. A gente passava muito apertozinho, entendeu? E aí, o que acontecia? Ainda atrasava, às vezes, o salário. E ele queria ganhar um pouquinho mais, mas como? Né? A profissão que ele tinha era a seguinte, ele era serralheiro, isso antes de ser serralheiro, ele já era serralheiro. Né? Que ele fez um curso tudo de serralheria, ele era serralheiro, mas serralheria não estava dando muito dinheiro, então ele foi
partiu para. Ele não tinha máquina também, serralheria era que você trabalhasse para ele, mas às vezes ele trabalhava para os outros, também não era muito valorizado. Então ele estava lá como gari. E o que acontece? Todos os dias, na hora do almoço, meu marido e eu, tem uma coisa ruim no meio do casal. É quando o casal, eles não tem muito diálogo. Tem casal que não tem muito diálogo. A mulher não sabe nada da vida do marido. Tem mulher que não sabe nem onde o marido trabalha. É uma emergência, não sabe onde o marido trabalha. Não pode mexer no celular do marido, o marido também não pode mexer no celular. Parece uma divisão de bens, sabe? Nossa, esquisito. Eu conheci um casal que sabe o que acontecia com ele? Até as coisas dentro de casa eram separadas. Ele recebia, tinha um armário dele. Sério? Ela recebia e tinha um armário dela. Um podia mexer no papel higiênico do outro. Aquilo ali era divisão de bens mesmo. Era separação total de tudo. Entendeu? Não, é meio esquisito isso, né? Porque o casal, gente, por isso que a palavra de Deus disse, né? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unirá sua esposa, e os dois não serão mais um, serão os dois numa só carne. Então, o casal são um só. Eu acredito que o casal não deve ter segredo um para o outro. Eu e minha esposa, a gente não tinha esse negócio, não. Eu mexia no celular dele, ele mexia no celular, eu sabia as senhas dele, sabia, não tinha nada, entendeu? Eu ia lá no trabalho dele, desse ponto, não ficava lá no trabalho, mas às vezes quando eu não precisava, eu ia. Às vezes ele estava lá meio atarefado lá, e eu precisava pegar alguma coisa com ele, ele não podia sair da empresa, ele me ligava, pô, dá uma passadinha aqui, vou te dar um endereço direitinho, entendeu? E ele falava, pessoal, você tem minha esposa e tal. Não tinha loja de segredo, entendeu? Tem gente que esconde até a mulher. A mulher chega acaba botando no carro. Poxa, amor, tem alguma coisa estranha nisso aí, ninguém pode saber que é a mulher. Tá entendendo? As coisas esquisitas, né? Então, coisa séria. Então, a gente não tinha esse negócio de segredo. Então, ele me contava, né, as coisas lá no trabalho dele. Então, o que ele fazia? Todos os dias, na hora do almoço, ele ia lá para a área da solda. Tinha um homem lá que era um senhor já de idade, que ele era soldador, ele soldava esse caminhão, reformava, né? Trabalhava na parte da alternagem. Ele reformava esses caminhões da prefeitura. E o que acontecia? Todo dia Samuel ia para lá. Pô, posso ficar aqui um pouquinho? Não pode? Aí o que você quer, rapaz, da vida? Ele, cara, eu quero aprender essa profissão aí. Então tá bom, todo dia você vem para cá na hora do almoço que eu vou te ensinando, vou te deixando você dar uns piquinhos de solda. E todo dia ele ia para lá, e o cara explicava a ele, ó, faz assim, assim, assado, tal. E aí começou a deixar ele dar mais solda. Até que um dia o Samuel soldou um pedaço de uma chapa. Sim, soldou direto, fez uma solda bonita, que ele já estava aprendendo lá com o cara. E um dia o encarregado chegou lá e falou assim: essa solda aqui tá diferente, hein? Solda bonita, foi você que fez? O cara. Não, isso aí foi Samuel. Samuel, só tem um soldador aqui. Não sei, mas é um rapazinho que ele trabalha de gari, mas ele tem vontade de aprender. Então sempre ele vem aqui e ele está soldando bem. Chama esse tal de Samuel, manda ele lá na escritório, depois quero falar com ele. Aí ele falou assim: ó, vou deixar você um tempo na oficina junto com o fulano, junto com ele. Você vai trabalhando nessa área de solda para ver o que vai dar aí. E Samuel começou. O cara ensinando ele começou a aprender. Não tem essas eu esqueci o nome disso aí. É que eles pegam assim, tem um montão de dentinho assim, não sei se é reta escavadeira, que eles pegam assim, aquelas coisas ali apodrecia. Então eles cortavam aquilo ali tudinho, a chapa grossa. Samuel aprendeu a cortar.
voltava aquilo ali tudinho, fazia aquilo ali tudinho de novo. O Samuel aprendeu tudo de lanternagem desse caminhão. Tudo. Aí o cara ele foi ficando bom, foi ficando bom. Aí o que acontece? O cara chamou ele, olha, a partir de agora em diante você é soldador da empresa. E outra coisa, eu vou assinar com a carteira como soldador. Assinou a carteira dele, aumentou o salário dele, que foi praticamente 2 vezes mais do que ele recebia. Entendeu? E outra coisa, ele assinou a carteira dele como soldador, ele passou a ter essa profissão de soldador, mas não foi curso. Foi ali dentro da empresa aprendendo. Dali começou, e ele fazia, trabalhar. E foi outra empresa. Tanto é que se eu tenho as carteiras de trabalho dele lá, ele passou em muita empresa, dessas empresas assim de coleta de lixo como soldador. Você está entendendo? E o que aconteceu? E não é porque ele era o meu esposo que eu estou falando isso, não, mas ele era muito inteligente nessa área. Ele até conseguiu ganhar até mais, porque quando ele ia para a empresa, tinha umas disputas de empresa querendo que ele trabalhasse, aí ele às vezes fazia chantagemzinha dele, né? Não, por isso aí, esse salário aí eu não vou não, os caras ofereciam um pouquinho a mais, ele ia. Você está entendendo? E aí, o que aconteceu? Presta bem atenção para você entender direitinho. Não está falando da vida do Samuel, mas você vai entender que tem a ver com a palavra também. Aí ele entrou numa empresa, isso aí já tinha muitos anos ele trabalhando, isso aí ele começou como soldador, assim que ele se conheceu, ele saiu de Gari e começou. Ele ficou mais de 20 anos junto, ele trabalhando de soldador, trabalhou em várias empresas. Quando foi uma certa época, ele entrou numa empresa e ele estava trabalhando como soldador. E ele só sabia mexer naquelas máquinas antigas. E aí essas máquinas antigas estavam começando a sair e começou a entrar essa tal de Mig Mag, que é uma máquina mais moderna. E aí o pessoal, olha, os clientes não estão querendo mais essa solda antiga, só da Mig Mag. E aí que ele não sabia mexer nessa máquina. Aí o cara falou assim, Samuel, a empresa que ele foi trabalhar já era outra empresa. O cara lá trabalhava com Big Mag. Fica comigo aí para você aprender. Ele falou, não pode deixar, vou cair dentro. E aí começou os dois treinar juntos. Eu lembro que o cara deu um livrinho para Samuel, até hoje eu lembro, explicando tudinho da solda Big Mag. Quase todo dia Samuel pegava aquele livrinho e ficava em casa. E foi treinando com o cara ensinando ele. Olha só, não é no curso não, na própria empresa. Daqui a pouco, montava Samuel soldando Big Mag bem. Aí o cara, olha, vou te contratar agora, soldador aqui da empresa, agora você vai trabalhar na Big Mag. E ele começou a trabalhar na Big Mag. Depois o soldador que estava lá, não sei o que houve, saiu. Só tinha ele que trabalhava na Big Mag. Você está entendendo? E chegava empresas lá e falava assim, cara, tu solda na Big Mag, começava a entrar essa máquina, né? Quanto tu ganha aqui? Então, cara, eu te pago tanto para você ir lá para a minha empresa. Ainda fazia oferta a ele, para ele ir para outra empresa. Você está entendendo? Que não era todo soldador também que sabia. Mas como que o Samuel aprendeu isso? Não foi fazendo cursos. Foi porque ele tinha interesse, boa vontade de aprender. Então ele ia ali ficar olhando, ele chegava, ficava estudando aquele livrinho. Então quando você quer, você tem força de vontade, você consegue. Você está entendendo? E outra coisa também, isso também aconteceu com meu filho, com o Igor. O Igor ele trabalhava com obra. Aí ele teve uma época que ele chegou perto de mim e falou, poxa mãe, o negócio de obra está acabando com a minha coluna. Toda pessoa que trabalha com obra reclama disso, né? Caraca, tá acabando com a minha coluna. Ele já novinho, porque ele é um emprego. Eu falei, tá. Aí o que está acontecendo? Ele, não, porque eu estou indo trabalhar numa oficina, mas o cara está querendo me ensinar um negócio lá de moda, mas tem gente que já estava na oficina há um tempão e não aprendeu. Não é muito fácil de aprender. E aí ele estava querendo me ensinar e tal, ora por mim. Eu falei, tá.
E ora também para ele me chamar, porque eu pedi a vaga a ele, mas ele até agora não falou nada, porque eu não sei, ainda para aprender. Eu falei, tá, aí eu orei a Deus, o cara chamou o Igor. Aí ele falou, Igor, eu vou te ensinar. Ele começou a ensinar o Igor a mexer com o negócio de roda, que hoje o Igor é torneiro, entendeu? É torneiro mecânico, ele mexe no negócio de roda. E o que acontece? Ele foi vendo o cara fazer, vendo o cara fazer, e o cara ensinando ele, poxa, mãe, estou me interessando mesmo para aprender, e o Igor aprendeu. E o cara ainda falou, poxa, Igor, tem gente que demora anos para aprender isso aí, você pegou rápido. E aí ele aprendeu. Hoje o Igor, ele tem essa profissão, porque o cara ensinou ele, e ele trabalha bem nisso. Foi como que ele fez? Olhando, se esforçando. Então, o que eu estou querendo dar um exemplo para você, Jesus falou para Josué, Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Se você tem a vontade de aprender, você pode não ter recursos, porque não foi curso caro que eles pagaram, estão entendendo? Nada dele. Eles tinham vontade, tinha alguém ali para ensinar, então assim, foi vendo e aprendendo. Sim ou não? Porque eles se esforçaram, eles tiveram interesse de aprender e conseguiram aprender. No reino do céu, também é a mesma coisa. Deus está usando lá o pastor e a pastora para ensinar. Mas se você não tiver o interesse de aprender, você não consegue aprender, você também não chega onde Deus quer na fé. Você fica toda a vida pequenininha na fé, você não amadurece. Você não pega uma posição maior com Deus. Sim ou não? Vocês estão entendendo direitinho? O reino do céu também é assim. Se eu venho para a igreja, o pastor está pregando, mas eu não estou nem aí. Eu estou pensando o que está acontecendo lá fora. Estou pensando em outra coisa. Minha mente está ocupada, eu estou distraída. Eu não faço aquele esforço para aprender. Então, o que vai acontecer comigo? Eu não vou aprender. Porque, entendeu? Eu vou ficar ali naquele mesmo lugar. Deixa eu te dar um exemplo. Se o meu esposo não tivesse se esforçado na hora do almoço para aprender, talvez ele teria ficado a vida toda como gari. Ele ia não ficar toda a vida no que ele já estava, que é o que ele sabia fazer. Ele não teria se elevado um pouquinho de carro para soldador de milagre, não teria, tá entendendo? Subir das escadinhas. Assim somos nós. Se a gente não se esforçar no Evangelho para aprender, para entender o que Deus está falando, Deus já está usando o pregador para ensinar. Agora eu tenho que me esforçar para aprender. Se eu não me esforço para aprender, eu fico toda a vida naquela escadinha. Eu não saio dali, não evoluo, não cresço. Estou entendendo, sim ou não? A minha fé não cresce, não amadurece para me alcançar coisas maiores. Eu fico presa ali naquele mesmo lugar. Então tem que haver, pessoal, um interesse do pastor para pregar para você. O pastor não pode chegar aqui, aí você quer dizer, vai para casa e medita nessa palavra. Não, ele tem que pregar para você direitinho, você entender. E você tem que se esforçar para aprender. Uma pessoa que não quer aprender, não adianta ter os melhores professores, ela não vai aprender mesmo. Pode botar nas melhores escolas, ela não quer. Sim ou não? Judas, ele teve o maior instrutor do mundo para ensinar a palavra a ele. Poxa, próprio Jesus. Mas ele não aprendeu. Ele não quis aprender, você está entendendo? Ele não se esforçou para aprender o que Jesus ensinava, ele acabou se perdendo. Sim ou não? Está entendendo direitinho? Então, quando a gente vem para a igreja, você tem que ter um esforço seu, você tem que esforçar para ouvir e aprender. Glória a Deus. Então, lá no livro de Marcos, vamos lá. Marcos. A pessoa, né, que eu estou dando esses exemplos assim, ou é só vendo o outro fazer, aprendeu, você também, se você ouvir direitinho, você vai aprender. Sim ou não? Não foi vendo que eles aprenderam? Isso não é tanta coisa, só em ver eles aprenderam, prestou atenção direitinho. E se a gente ouve também, a gente aprende. Glória a Deus. Não precisa você, mas se eu fizesse uma teologia, uma maior faculdade
tiver que aprender com Jesus, você vai aprender principalmente com a revelação do Espírito Santo, que é a palavra inspirada, como meu pastor fala, entendeu? Pastor, o que é isso, uma palavra inspirada? Porque a Bíblia diz, não sois vós que falarais, é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então, a palavra inspirada é uma palavra quando ela vem do Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não aprender com o Espírito Santo, eu acho que vai aprender mais alguma coisa, fala a verdade. Se não aprender com Jesus, vai aprender mais com ninguém, pessoal. Então, Marcos, eu falei, capítulo 12. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Glória a Deus, sobre o primeiro mandamento do Senhor. Abre o seu coração para você entender isso. Isso é importante você saber. Ele está dizendo lá no livro de Marcos, versículo 28. Acharam aí? Marcos 28. Acharam sim ou não? Ele está dizendo assim, ó. O primeiro de todos os mandamentos, não é isso? Sim ou não? É o primeiro mandamento. Às vezes tem pessoa que já está lá no 10º, mas não passou, não fez ainda o primeiro. Esse é o primeiro. Sim ou não? Você, para fazer alguma coisa na vida, você tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, até chegar lá no 10º. Não adianta chegar, vou pular do primeiro, vou pular logo para o 5º. Você pulou o primeiro. E os mandamentos de Deus não pode ser assim, você tem que ir naquela sequência certinha. Esse é o primeiro mandamento do Senhor. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar e, sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui? Pessoal, a palavra de Deus já é bem clara quando diz que não devemos servir a dois senhores. Ele já está deixando aqui bem claro. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Porque tem pessoas que às vezes ora a Deus, daqui a pouco acende vela para não sei de onde, daqui a pouco faz promessa não sei o quê. Então a pessoa, ela não está legal. Porque só existe quantos Deus? Que ele acabou de falar aqui. Então os outros não são Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que tomar uma decisão a quem a gente quer servir. O Caleb e o Josué falou lá para o povo: gente, tomem uma decisão e vede quem vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Nós temos que ter uma posição quem a gente serve. Você está entendendo? Uma hora a pessoa pede a Deus, outra hora pede o Exu Caveira, depois pede entendeu? Maria Padilha, depois acende uma vela para não sei o que. Irmão, que confusão é essa que você está fazendo na vida? Você está entendendo? Sim ou não? Não tem como, pessoal. A gente tem que tomar uma decisão. Você já pensou, se você tem um exemplo, um namorado ou uma namorada, que a pessoa está com você e está com outra pessoa também. Aí você descobre, poxa, que brincadeira é essa aí? No final de semana você vai lá para casa, no final de semana você vai para casa do Getúlio. O que você está querendo da vida? Você disse que me ama, disse que ama ele também. Como é que pode esse negócio? Uma hora você diz que ama o Getúlio, outra hora você diz que ama o Bernardo. Aí você, no final de semana, você vai para casa do Getúlio ou você vai para o Bernardo. Uma hora, um deles dois vai falar com você: olha, toma uma decisão, quem você quer ficar? Eu quero os dois. Não, os dois não. Então eu vou sair fora. Você fica com o Getúlio e fica com o Bernardo.
significa nada. Você não pode ficar com os dois. Sim ou não? Está entendendo? A mesma coisa é Deus. Você tem que tomar uma decisão. Quem você quer ficar? Senão não tem como, gente. Uma hora o troço vem, acaba, entendeu? Dando ruim. Não funciona desse jeito. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Ele disse aqui que existe um só Deus. Só um Senhor. Então é só Ele que eu sirvo. Não sirvo outra coisa mais. Ah, mas aí Deus pediu uma bicicleta, sei lá, não vou botar uma bicicleta, não. Pediu um apartamento a Deus, Deus não me deu, Deus pediu um Getúlio. Não. Tu acha que se Deus não fizer por você, o diabo vai te dar alguma coisa? Ele não tem nada, ele é derrotado. Ele pode dar para comprar sua alma. Ele não tentou fazer isso com Jesus? Tudo isso te darei se prostrar, me adorar, mas é mentira dele que ele não tem nada. Depois ele leva até a alma da pessoa. Ele tira tudo e ainda tira a vida da pessoa. Entendeu? Porque a pessoa não serviu a Deus e não esperou em Deus. Você tem que esperar no Senhor. Ah, mas não está demorando, irmão, mas vai. O que Deus dá a você é uma coisa que não é mentira, não é uma ilusão do diabo. Ele não vai tomar de você amanhã ou depois querer te destruir por causa daquilo ali que ele te deu. Deus não vai fazer isso. Jamais Deus vai fazer isso. As bênçãos do Senhor enriquece e não traz dores. Olha o que o diabo traz, irmão, aí não enriquece para dores. E se enriquecer também, ele vai cobrar aquilo ali. Tem gente que se ilude. Pessoal, não é pecado você ser rico, mas é sinal de riqueza, não significa ser salvo, não. Porque o rico, ele era rico. Até o nome, né? O rico e o Lázaro. Ele era rico, mas ele não era salvo. Você está entendendo? Então nós temos que servir a um só Senhor, tem que tomar uma decisão. Se você tomou a decisão de servir a Deus, você não deve pedir a mais ninguém, só Ele, contar só com Ele. Eu hoje, inclusive, eu estava fazendo uma oração a Deus, eu estava lembrando isso a Deus. Antes de eu me converter ao Senhor Jesus, eu tinha uma outra religião. Então, todos os dias, eu acendi uma vela na minha estante, assim, ó, tinha uma imagem. E aí, todos os dias, era até de praxe, essa imagem. Não vou nem citar não, para não mexer com a religião de ninguém. Mas, o que acontece? Eu me ajoelhava lá, acendia a vela, ficava lá rezando. Todos os dias. Funcionou uma coisa, nada. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais pedi nada a ninguém. Não foi só essa imagem, não. Eu fazia coisinha, fazia simpatia. Eu não costumava muito ir a lugares assim, a certos lugares, mas até pessoas que chegavam perto de mim, deixa eu fazer um trabalho lá, espiritual lá para os demônios, né? Não fala mais claramente, não tem medo de falar, é demônio mesmo, entendeu? Que vai te ajudar e tal. Eu não ia fazer, mas eu dava os que precisava lá para fazer. Você está entendendo? Depois que eu conheci a Jesus Cristo, que foi o único que me libertou, que me tirou lá dos vícios, das drogas, que eu quase morri de tanta cocaína, de tanta bebida, de tanta coisa, de tanto vício, que eu não fazia, eu não cheirava, fumava, bebia de brincadeirinha, não. Eu era viciadona mesmo. Morri por pouco. Ele foi o único que me libertou dessas coisas e outras coisas mais. Que me deu o Espírito Santo dele, libertou minha família. Então, desde então que eu conheci Jesus de verdade, eu nunca mais pedi a mais ninguém. Eu só peço a Deus. Hoje mesmo eu estava fazendo uma oração a Deus e estava falando com ele. Falei, Senhor,
Depois que eu conheci o Senhor, hoje eu estou pedindo ao Senhor, Deus de Israel, Deus que me libertou. Nunca mais eu me enjoelhei feito de plástico, de pedra, de nada disso, de madeira. Não faço mais isso, porque agora eu conheço e sei e entendo que existe um só Deus, não é isso que está aqui? Ele está falando aqui, ó. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não existe outro, é o único. Amarás, pois, ao Senhor, não é isso? Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Por isso que eu estou falando, que a palavra de Deus diz que você não deve amar dois senhores, porque vai ser dividido. Você ama a Deus só na metade do seu coração, a metade você está amando outra coisa. Como pode? Tu já pensou? A pessoa está, não, mas eu amo Getúlio, que nem eu falei, eu amo Getúlio, mas eu amo Bernardino também. Não existe isso. Você pode amar o Getúlio, sei lá, ter uma atração sexual pelo outro, alguma coisa assim, uma paixão, mas amar os dois não existe. Você ama um. Não existe amar mais de uma pessoa. Você está entendendo? Sim ou não? A mesma coisa é Deus, não existe. Eu amo Deus, mas eu amo fulano também. Teu coração está dividido, não é assim. Ele mandou você amar a Deus como? De todo o seu coração. Ele está falando assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos dar uma paradinha aqui para entender. Eu não acabei de falar para você que a gente tem que se esforçar para entender, se esforçar para aprender o que Deus está falando? Como que eu vou amar a Deus de todo o meu entendimento se eu não entendo a palavra de Deus? Se eu não procuro entender Deus, se eu não me esforço para entender o que Ele está falando, através lá do pastor ou do pastor. Então não tem como amar de todo entendimento, a não ser que eu me esforçar para entender o que Ele fala. Glória a Deus. Ele está falando de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não é isso? Porque quando você ama a Deus de todo o seu coração, por que tem que ser de toda a tua força? Porque você tem que se esforçar para ter uma intimidade com Deus, para você não cair nas tentações. Você está entendendo? Que às vezes a pessoa não procura buscar a palavra de Deus, a pessoa é uma pessoa fraca, ela não entende a palavra, ela não abre o coração para entender. Então qualquer tentaçãozinha ela não se esforça para resistir à tentação. A Bíblia diz o seguinte: resistir o diabo, e o que ele vai fazer? Gente, não adianta eu falar para você, você é uma pessoa de Deus, você não vai ter tentação. Enquanto você está morrendo, não, então você vai ser tentado. Porque nós nascemos numa natureza, a nossa carne, tá? A nossa carne, ela nasceu numa natureza de pecado. A nossa carne, a natureza dela é pecaminosa, entendeu? Ela deseja o pecado, a verdade é essa. Nosso espírito não. Nosso espírito deseja Deus, fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne, ela sempre vai tentar empurrar você para o buraco, para a tentação, para aquilo que não deve fazer. Você está entendendo? Então, o que acontece? Se a pessoa não se esforçar de conhecer a palavra, o entendimento do Senhor, outra coisa que nós não podemos deixar de fazer, pessoal, é orar. Às vezes a pessoa não ora, a pessoa não faz um jejum. Então a carne da pessoa, ela manda na pessoa. Você está entendendo? Aí dá vontade. Gente, cristão não vive pelo que tem vontade. A gente tem que entender isso, entendeu? Porque a sua carne, a minha carne, ela tem a natureza do pecado. Então, muitas das vezes a sua carne vai sentir vontade de fazer coisa que não é a vontade de Deus. Sim ou não?
Você vai sentir um desejo de fazer o próximo, mas aquilo ali não é de Deus. Então, a gente não deve viver pela nossa vontade que a gente sente, não. Pelos nossos sentidos do nosso corpo. A gente tem que viver pelo que a palavra de Deus nos orienta. Glória a Deus? Sim ou não? Não é pelo sentido do seu corpo. Se não for pelo sentido do seu corpo, você vai fazer coisa que não deve. Hã? Sim ou não? Então, ele está falando aqui, ó, é de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, não é isso? Este é o que, pessoal? O primeiro mandamento, não é isso? Agora vamos lá, pessoal. O segundo mandamento. Qual é o segundo maior mandamento da Bíblia? O segundo é semelhante a este. É amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui? Este teu próximo pode ser qualquer pessoa. Um pastor, uma vez, ele deu um exemplo. Várias vezes ele já deu esse exemplo. Muito legal do que é amar o seu próximo. Quando você vai lá numa fila do banco, ou uma fila da lotérica, aí ali na fila tem um pastor. A mulher, próximo, você está lá na fila também. Ele não é o teu próximo? Você tem que amar ele. Aí daqui a pouco, próximo, aí vem o Pai Santo. Mas ele é o próximo, não é? Então você tem que amar ele. Hã? Próximo, ele vem ali, sei lá, um traficante, uma prostituta, um homossexual. Você tem que amar o seu próximo, como a ti mesmo. E por falar em amor, deixa eu te explicar. A pessoa quando ama, ela consegue, né? O amor não é uma atitude. O amor não é palavras, o amor é uma atitude. A pessoa, quando ela ama, ela é compreensiva com a outra. Quando ela ama, ela é carinhosa. Ela não é aquela pessoa estourada. Porque isso está lá no livro de 1 Coríntios 10. O amor não se irrita, não é isso? Não folga com a injustiça. Quando a pessoa ama, ela não é uma pessoa egoísta, que só pensa só nela. O amor, o verdadeiro amor, ele é incondicional. Você sabia disso? Pastor, o que significa o amor incondicional? O amor incondicional é aquilo que você ama sem esperar nada em troca. Não é uma troca. Você ama sem esperar nada. É um amor sem interesse. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus nos amou, a gente ainda sendo inimigo da cruz de Cristo. A gente não faz nada para Ele. Sim ou não? Ele nos amou primeiro. A gente ainda não amava Jesus. Não amava Deus. Sim ou não? Ele nos amou primeiro. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor é incondicional. Você, quando ama uma pessoa, você não é uma pessoa egoísta. O que é uma pessoa egoísta? Só pensa em você. Não. Você se coloca no lugar do outro. Você é uma pessoa compreensiva. Você compreende o outro. Às vezes a pessoa te trata mal. Deixa bem atenção. Às vezes a pessoa te trata muito mal. Você está amando a pessoa te trata mal. Você, quando ama, você compreende. Às vezes aquela pessoa que te trata mal, ela também não está bem. Tem alguma coisa acontecendo com ela, entendeu? Um problema, a pessoa está estranha, às vezes cara fechada, e você pensa o seguinte, se ali só um cara fechado com raiva, não, às vezes a pessoa está passando um problema na vida dela. Às vezes não tem nada a ver com você, às vezes a pessoa não está legal, está passando uma luta na vida dela, por isso que ela está com essa cara, entendeu? Então você, quando ama as pessoas, você procura compreender, saber o que está acontecendo, por que a pessoa está agindo daquele jeito. Você entendeu? Você não sai julgando a pessoa. Filho de cara feia. Não, você não sabe da vida da pessoa.
entendeu? E outra coisa, você como ama o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não tem coragem de fazer com você não faz com o outro. Se tem coragem de pegar uma faca na tua casa, chegar lá, vou cortar um pedacinho do meu braço só para ver o que vai acontecer. Você tem coragem de fazer isso? Hã? Você não tem coragem de se machucar, não é isso? Então você também não machuca o outro. E quando eu falo isso, não é só fisicamente, não. Fisicamente também, mas é também sentimentalmente. Que você pensa antes de falar, você pensa antes de agir para não machucar a pessoa. Porque às vezes tem pessoa que é meio grossinha. A pessoa sai falando de qualquer maneira e machuca. Entendeu? A pessoa, quando ela ama, ela não é egoísta, ela não é ingrata. Ela não é ingrata. Ela compreende, ela tem aquela gratidão pelo que o outro faz. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é o amor? Amor é atitude, não é palavras. Se você puder ajudar, você vai ajudar, você vai fazer o bem. O amor faz bem, o amor não faz mal. Você já viu isso na Bíblia? Sim ou não? Não, o amor, ele não faz mal a ninguém. Ele só faz o bem. Pastora, mas aí a pessoa está me fazendo mal. O que eu faço? Jesus, ele falou lá no livro de Mateus, amai a vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos maltratam, não é isso? Vamos dar uma olhadinha lá? Até isso está escrito aqui na Bíblia. Às vezes não é só você amar o seu próximo, não, é você amar o seu inimigo também. Glória a Deus? Sim ou não? Não é Mateus, não, gente, é Lucas 6, 27. Lucas 6, 27, olha o que está escrito aí, ó. Acharam, pessoal? Ele está dizendo assim, ó, mas a voz que ouve, digo, amai a quem, pessoal? Amai a vossos inimigos, não é isso? Pastor, quem é meu inimigo? Aquela pessoa que te odeia, que deseja o seu mal, amaldiçoa você. Porque, na verdade, a nossa luta não é carne e nem sangue. Se a pessoa está fazendo aquilo ali, é porque tem um espírito usando aquela pessoa contra você. Vocês estão entendendo, sim ou não? Jesus está mandando você amar essa pessoa, não é para você odiar. Pastor, mas a pessoa me odeia. Mas se você odiar, você está pagando com a mesma moeda. Sabe por quê? O ódio é um sentimento do diabo, não é de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que ele odeia Deus e tudo que se chama Deus, de Deus, né? O ódio é dele, não é de Deus. A pessoa está te odiando, porque a pessoa está sendo usada por ele, pelo diabo. Se você odiar ela também, você não acha isso estranho? Porque de quem eu ódio? Acabei de falar. Se eu odeio a pessoa também, quem é que está dentro de mim? A mesma coisa que está dentro da pessoa. Já o amor, não. O amor é de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se é Deus que mora dentro de mim, mesmo que o diabo faça a pessoa me odiar, eu não vou odiar a pessoa, porque não é isso que eu tenho dentro de mim. A gente dá o que a gente tem, não é isso? Não tem como te dar. Aí a pessoa, você chega perto de pastora, me arruma um pão aí. Eu não tenho pão nenhum aqui, como é que eu vou te dar um pão? Estou dando um exemplo, assim, um pão a gente ainda pode comprar na padaria. Eu estou dando um exemplo, se você quisesse um pão, eu te desse um pão aqui agora, eu não tenho como te dar um pão, não tem pão. Eu vou te dar o que eu tenho, entendeu? Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Primeiro, se eu sou de Deus, mesmo a pessoa me odiando ou não, eu vou dar a ela o que eu tenho. Eu tenho amor, sou de Deus, sim ou não? Agora, se é o diabo que está dentro de mim, aí sim eu vou dar o ódio que eu tenho.
Eu não posso dar amor se eu tenho ódio. Você está entendendo? Ou eu não posso dar ódio se eu tenho amor. Então, ele está mandando você fazer o quê? Amai a vossos inimigos, não é isso? E ele está dizendo aqui, ó. Fazei o bem, não é o mal. A quem, pessoal? Aos que vos aborrecem. A pessoa, ela está fazendo mal para você. Ela está te aborrecendo. Ela está te perturbando, ela está te perseguindo. Mas é para você fazer o bem. Pastor, mas por que eu tenho que fazer o bem? Porque é dando que se recebe. A nossa vida é uma colheita. Está escrito lá no livro de Gálatas. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher, sim ou não? Se a pessoa está te fazendo mal, você não deve desejar para ela o mal. Mas se ela não mudar e ela continuar fazendo aquilo ali, ela vai colher o que ela está fazendo. E não vai ser bom, porque ela está fazendo o mal, ela vai colher o quê? O mal. E se você pagar com a mesma moeda, mal com mal? Ela está te fazendo mal, você vai fazer o mal também. O que você vai colher? O mal. Você está plantando mal. Você está entendendo? Então, cada um vai colher o que plantou, pessoal. Aí, vamos supor que tem uma pessoa aqui do seu lado. Aqui é o seu terreno. Aqui é o terreno da pessoa. Você está plantando batata, você está plantando abóbora, está plantando aipim, só coisa, né, saudável. Alface. E a pessoa está lá plantando espinho, está plantando sácia, está plantando aquele negócio. Como é que é o nome daquele negócio, gente? Eu até esqueci aquilo ali. Que aquilo coça a beça, pó de mico, aquilo. Aquilo ali é um terrível, né? A pessoa está plantando só um montão de coisa ruim ali. Você está plantando coisa boa. E ela está plantando coisa ruim. Aí você vai dar um conselho aí, rapaz, por que você não planta uma aipim aí? Entendeu? Sei lá, uma batata doce. Nada, toma conta da sua vida. Planta o que eu quiser, a terra aí. Entendeu? Você vai continuar plantando as suas coisinhas boas. Quando nascer aquilo ali, você vai colher o bem. Você está lá cozinhando seu aipimzinho, o cara está lá cheio de espinho, não tem nada para comer, porque alguém plantou, ué. Você está fazendo sua sopa lá cheirosa, o quintal ficar todo funhanhado, todo de espinho para tudo até lá, foi o que ele plantou. Você está entendendo? Você vai querer colher o que ele plantou? Não, você vai querer colher coisa boa, porque você plantou coisa boa. Então, nunca pague o mal com o mal, porque isso aí que vai colher é você. Não faça isso. Cada um responde pelas suas obras. Pastor, mas aí o que eu faço com aquela pessoa? Você limpa seu coração, perdoa e vai orando, irmão. Vai orando. Se ela parar, se arrepender, glória a Deus, as suas orações fez aquela pessoa mudar de ideia, aquela pessoa até se salvou, você vai ter que receber um galardão pela alma dela. Você orou para ela se converter. Mas se ela não se converter, aí ela vai colher o que ela plantou, você não vai poder fazer nada. Mas pelo menos você está fora dessa colheita. Você está entendendo? Sim ou não? Mas se você fizer o mal, você vai colher também o mal junto com aquela pessoa. A colheita vai ser dividida, metade para ela e metade para você. Entendeu? Você fez essa vontade dentro. Então, ele está dizendo aqui, ó. Bendizemos que amai vós, fazei o bem aos que vos aborrecem. Não é isso? Bendizemos que vos maldizem, né? Que a pessoa está falando mal de você. Presta bem atenção. Já vieram pessoas falar que falaram mal de mim. Pastor, já ficou com raiva? Não. É estranho se todo mundo falar bem de mim e me amar. Eu vou ficar achando estranho. Peraí. Todo mundo me ama, todo mundo me elogiando. Eu vou achar estranho. Crucificaram Jesus, gente, meu mestre.
que não teve um pecado, acho que todo mundo fala bem, chamaram ele de príncipe de Beelzebul, filho de prostituta, impostor. Você está entendendo? Aí você vai ficar com raiva, você vai lá, mete o marido na pessoa também. Não faça isso, pessoal. Não, mas falou muito mal de você, a gente vamos orar por ele, por ela. Já é esquisito essa pessoa vir falar para você que o outro falou mal de você. Porque Jesus, ele chamou a gente para dar boas novas, não péssima notícia. Tá entendendo? A pessoa que vem falar isso para você, ela também não está muito pura não, porque ela está... Deus falou bem-aventurados pacificadores, não é isso? Então vamos supor assim, se alguém vem tentar falar mal aí, vamos botar assim um exemplo de um de vocês para mim. Se eu sou uma pessoa de Deus, primeiro que eu já vou cortar a pessoa. Eu sei que já é o diabo, entendeu? Sim ou não? Segundo, quando eu falo que eu vou cortar a pessoa, não é que eu vou pegar a faca e cortar ela não, tá? Eu vou cortar o assunto dela. Então vamos orar, tal, vou sair fora daquilo aí. Se eu ouvir também, eu estou pecando. E segundo, que eu não vou chegar perto de você e falar para você, eu vou orar. Senhor, aquele irmãozinho X não está sendo muito sincero com o irmãozinho B. Está tentando falar mal dele. Então, liberta esse irmão X, esse demônio, está jogando contra o irmão dele, contra o irmão dele. Está entendendo? Eu vou orar, não vou chegar perto de você, olha, irmãozinho X, meteu mais, porque eu estou arrumando contenda na igreja. Sim ou não? Sabe por que eu estou? Você, por mais santo, por mais que você seja uma pessoa de Deus, você vai ficar sentindo o irmão, entendeu? Que isso? Irmão X, eu trato ele tão bem. Não, preste atenção, não que isso esteja acontecendo aqui na minha igreja, tá? Isso não está acontecendo comigo. Pode ficar tranquilo, ninguém vai falar mal de vocês para mim, não, tá? Senão você vai ficar olhando para esse irmão bem desconfiado. Quem é esse tal de irmão X? Vai até orar, Deus, me revela aí quem é o irmão X. Deus não quer saber nada de fofoca, não, gente. Não adianta nem pedir a Deus. Não, tem gente que pede para revelar, me revela aí quem é. Quem foi o fofoqueiro? Não, irmão, preste atenção. Isso não está acontecendo aqui, não, tá? Já aconteceu, já no passado aqui, mas não foi com nenhum de vocês, não. E eu contornei desse jeito que eu tô falando. Eu fugi do assunto, fui lá, orei. Daqui a pouco tá ali se abraçando dentro da igreja. Glória a Deus. Entendeu? Amarrei teu monte de Deus, Satanás. Sai do meio dessas irmãs e tal. É sério. Tô falando diante de Deus. Daqui a pouco tá eles chorando e tudo. Ai, você sabe que eu te amo. Amém. Glória a Deus. Acabou o problema. Entendeu? Agora vai eu lá falar. Aí criar uma contenda dentro daí. Você está entendendo? Então essa pessoa que vem falar isso para você, ela já não está purinha também não. O demônio já está usando ela com malícia para jogar você contra o outro. Ela tem que orar, cortar daquilo ali. Aí vamos supor que a pessoa vem falar, fulano te falou tão mal de você, disse que você é isso, que você é aquilo. Tá bom, estou abençoando fulano no nome de Jesus. Não, mas não é ele não. Isso é espiritual, a gente vai orar. É isso que você tem que fazer. Agora tem gente que não faz isso. Você já fala, falou de mim? Ele é que não presta. Aí pronto, você caiu no mesmo laço. Você caiu naquela armadilha. Você está fazendo a mesma coisa que a pessoa fez. Sim ou não? Então ele está falando aqui, Ele disse aqui, bendize os que o maldizem e orai pelo que vos calunia. Aquela pessoa que está te perseguindo, inventando coisa com teu nome, cometendo injustiça, aquela pessoa ingrata, sabe? A pessoa, Deus está mandando você amar o seu próximo, né? Pastor, mas quando a pessoa não me ama, existem 2 motivos por uma pessoa não amar você. Qual o motivo? Porque eu sou chata, não é nada disso. A pessoa não ama você por 2 motivos. Ou ela não conhece a Deus. A pessoa é ignorante, ela não conhece Jesus. Porque
Porque eu acabei de falar aqui, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Sim ou não? Como é que eu vou dar a você uma coisa que não tem? É impossível. Se você me pedir 100 reais, agora eu não tenho como te dar, eu não tenho. Não, mas você tem que me dar 100 reais, mas eu não tenho, como é que eu vou te dar? Hã? Entendeu? Como que eu vou dar um troço que eu não tenho? Então, como a pessoa vai te amar se ela não conhece Deus, ela não tem Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Se a pessoa não tem Deus, ela não tem amor. Até diz que né, aí no mundo aí fala, eu te amo, conversa fiada, ele sabe o que é amor. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com amor. A pessoa só conhece o amor quando ela conhece a Deus. Então, se a pessoa não está te amando, não te ama, ela não. Um dos dois motivos, ela não conhece Deus ainda. Essa pessoa ainda não está com Deus, não conhece Deus. Ela não tem como ela te amar, ela tem que conhecer Jesus primeiro. Mesmo Jesus que você conheceu, entendeu? Qual o outro motivo? O outro motivo é que ela possa até ter conhecido Jesus, sim, pode ser uma pessoa convertida, mas por um descuido, o diabo entrou nela. Você está entendendo? Se o demônio entrou nela, ela não vai te amar. Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a pessoa em pecado, o demônio entra. E o demônio ele não deixa a pessoa amar a outra. Ele endurece o coração da pessoa. Porque ele não é amor. Amor é Deus. É ele que está na pessoa, não vai te amar, ele vai te odiar, não pelo contrário. Ele vai fazer a pessoa odiar você. Vocês estão entendendo? Sim ou não? O diabo, ele não deixa a pessoa amar. Ele não deixa a pessoa ser grata. Não tem aquela pessoa que você faz, e a pessoa é ingrata? A pessoa nem obrigada ela te dá, como se você estivesse fazendo mais do que obrigação. A pessoa é arrogante, a pessoa se acha melhor do que os outros. Já viu isso? É porque tem um espírito ali. Esse demônio não deixa a pessoa te amar, não deixa a pessoa ser carinhoso com você, carinhosa, te dar um abraço. Tá entendendo? O diabo que tá ali. Vai lá, fulano, abraço, fulano, abraçar. Você está entendendo? Porque tem um espírito ali. Dois motivos que a pessoa não ama. Um ou outro. Ou a pessoa não conhece Jesus, ou ela deu um lugarzinho, de entrou e ele não deixa a pessoa amar. Ele não deixa a pessoa ser carinhoso, carinhosa. Entendeu? Sim ou não? Eles, muito pelo contrário, ele joga um contra o outro. Quando ele entra na pessoa, a tendência dele é jogar a pessoa contra os outros. E foi isso que ele fez lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou anjo contra anjo e os anjos contra Deus. Então, o trabalho dele é esse. Glória a Deus. E aí ele disse, ó. E qualquer que te ferir numa face, oferece também a outra. Isso aqui, eu já ouvi vários cristãos falar isso. Eu não vou citar nome não, mas eu estava num lugar com o pastor Mota, eu e o pastor, a gente estava numa festa, eu acho que foi no aniversário do pastor Mota. Se não me falha a memória, foi o aniversário dele. Foi até ali naquela rua ali Acho que vocês também estavam lá nesse dia, naquela vez que a gente foi naquele... Não foi naquela piscina lá perto da Cadaída? Dia das Crianças, não foi? Então, foi Dia das Crianças. Mas estava todos nós lá e tudo, e o pastor Mota também estava lá. Né? O pessoal estava tudo lá e eu acho que a gente estava jogando dominó. A gente jogou dominó nesse dia. Então é isso mesmo. Eu não sei até se vocês lembram que o pastor me chamou, não sei se, que tinha uns irmãos lá naquela beirada, que ele me chamou lá. Isso, então. Ele me chamou ali. Então, não vou citar o nome dos irmãos, não, né? Deixa quieto. Mas o pastor chegou perto dele e falou aqui, ó.
Fabiana, eu estou contando para eles aqui que você um dia você levou um tapa na cara lá dentro da igreja. E você não revidou e tal. Aí ele falou assim, isso é verdade? Eu falei, não, pastor. Aí ele, e aí? Aí eles ficaram interessados, como é que foi? Aí eu expliquei. Não, foi assim. Aí eles estavam falando lá, e olha que esses irmãos, eu admiro a fé deles, tá? São pessoas de Deus mesmo. Mas aí um deles falou assim, pastor, caraca, eu não sei se eu aguentaria não. Estou sendo sincero mesmo. Olha, eu vou te falar, eu sou de Deus, mas caraca, tapa na minha cara, não sei se eu aguentaria não. Você está entendendo? Porque, irmão, é fácil você dizer que você é de Deus. Isso é fácil. Por que pode dizer, eu sou de Deus? Mas você ter Deus habitando, morando em você é outra coisa. Sim ou não? Quando você tem Jesus em você, você não consegue fazer mal para o outro. Mesmo mal, a pessoa faça mal para você, mas você não consegue revidar. Porque o que mora em você chama-se amor, não é ódio, não é raiva. O que faz uma pessoa dar um tapa na cara do outro? Me explica. O que você acha que uma pessoa dá de um tapa na cara? Você acha que uma pessoa normal, com suas emoções, normal dar de um tapa no outro? O que faz a pessoa, o que impulsiona a pessoa a dar um tapa na cara da outra? Na tua opinião? Chateação, ódio, sei lá, irritação, ira, fúria, alguma coisa assim. Que ela chegar a dar uma tapa do nada, entendeu? Então, o que estava nessa pessoa não era a mesma coisa que estava em mim. E por que eu não revidei? Porque o que estava nela não estava em mim. Então, eu não senti raiva, ódio, ira, nada disso. Porque o que estava dentro de mim é amor, não tem como eu revidar. Vocês entenderam sim ou não, pessoal? Por que Jesus não revidou? Jesus estava na carne, gente. Jesus, ele estava sujeito às mesmas fraquezas e tentações que a gente. Ele estava na carne. Por que Jesus ele botava um saco na cabeça dele assim? A Bíblia diz. E dava um tapa, bofetada na cara dele e falava assim, ué, tu não é profeta? Então adivinha aí quem te bateu. Irmão, ele não tinha pecado, nada. Ele não podia levantar dali e dar um murrinho também? Ele era homem, estava no caso, ele estava na cama. O cara foi fazendo ele carregar a cruz, ele levantava, dava chicotada, levanta. Ele podia tacar aquela cruz na cara de um, entendeu? Uma pessoa com raiva, com ira, pessoa, coisa séria. Ele podia ter morrido, né? Ele morrer mesmo, mas que ele tacava aquela cruz, não tinha uns 3 ou 4, não fazia. A pessoa irada, entendeu? Sim ou não? Mas por que ele não fez isso? Por que ele não revidou o mal que estavam fazendo a ele? Porque o que estava nele é diferente. Ele não estava com ódio, raiva, ira. Ele não conseguia sentir isso que os outros estavam sentindo. Porque os outros estavam dominados, possessos, manifestados por um espírito de ódio, de mágoa, de raiva. Ele não. O que estava nele era amor, compaixão, misericórdia, diferente. Estão entendendo, sim ou não? E quando Deus habita em você, você não consegue fazer o mal para o outro. Mesmo em lugar que te estão tocando, você vai, mas você não pode, o que está em você não deixa. É mais forte, o amor é mais forte, o amor vence. Porque Jesus venceu lá na cruz, aquela tentação, aquela humilhação todinha ele venceu. Por amor a cada um de nós, inclusive por amor àquelas pessoas que estavam crucificando ele, que estavam dando tapa na cara dele, porque o que ele estava fazendo era para salvar aquelas pessoas também. Era toda a humanidade. Sim ou não? Entendeu, pessoal? Mais ou menos? Então, o que ele fez aqui? Ele diz assim, ao que te ferir uma face, oferece também a outra. E ao que te houver tirado da
nunca recuseis. E dá com o que é que te pedir, e o que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. Agora presta bem atenção nesse versículo que eu queria chegar aqui para a gente finalizar. E como vós quereis que os homens vos façam, presta atenção, da mesma maneira fazerem também. Às vezes a pessoa reclama, pô, todo mundo me trata mal, mas como é que você trata todo mundo? Hã? Poxa, mas fulano só vive me xingando. Mas o que você faz você com a pessoa? Você abençoa ela ou você xinga ela também? Porque é dando que se recebe. Ele está falando que da mesma maneira que você quer que as pessoas tratem você, trata a pessoa. Se você quer ser amado ou amada, ame a pessoa. Isso que ele fala, mais seu próximo. Ame a pessoa, que a pessoa vai te amar também. Pastor, o que me incomoda é que às vezes a pessoa não me respeita. Você quer ser respeitado, respeite a pessoa. Glória a Deus, mesmo eu respeitando, pastor, me tratando bem, tratando a pessoa bem, a pessoa está me tratando mal. Então tem um espírito nela. Você tem que orar para que essa pessoa seja liberta e pare de te perseguir. Você quer que a pessoa seja carinhosa com você, seja carinhosa também com a pessoa. É da mesma maneira que você quer ser tratado, você trata. Glória a Deus. Sim ou não? Eu, gente, por mais que a palavra de Deus diz que nós seremos odiados, né? Todo cristão, toda cristã é perseguido porque são de Deus. Não é isso? Mas por mais que haja perseguição, essas coisas assim, eu não tenho que reclamar do respeito, do carinho de vocês, dos meus vizinhos, da minha família. Porque até o pessoal lá do pastor Neto, meu pastor, por quê? Porque eu me acho uma pessoa respeitada. Assim, respeitada em termos, que as pessoas me respeitam, me tratam bem, me tratam bem. Mas por quê? Não é que eu seja melhor do que todo mundo, mas eu trato todo mundo bem. Eu passo aí na rua, às vezes vou lá fora, todo vizinho, todo mundo que eu passo, até pessoa que eu não conheço. Boa tarde, bom dia. Você está entendendo? Mas se eu ando falando mal do vizinho daqui, jogando praguejando daqui, irmão, você é detestável no bairro. Hã? De vez você orar pelos vizinhos, você está jogando praga, daqui a pouco vou jogar uma bomba na tua casa e sair daí, daquele bairro. Hã? Se eu mudar de lá, já foi tarde. Porque você está fazendo isso. Sim ou não? Pastor, eu queria ser perdoado. Perdoa. Sim ou não? Eu queria que tivesse misericórdia de mim. Tenha misericórdia do seu próximo. Sim ou não? Nós erramos todos os dias. Não adianta dizer que a gente não erra. A gente erra. Não somos falhos. Vamos cometer aquele pecado horrível. Eles falam uma coisa que não devia, pensam uma coisa que não devia. Entendeu? Nós somos dependentes da misericórdia de Deus, pessoal. Do perdão de Deus. Então, todos os dias você tem que procurar uma pessoa que errou com você e perdoar ela. Não falo que você tem que procurar lá na casa dela, você tem que procurar ver. Poxa, fulano não pecou, mas eu vou perdoar, porque o Senhor falou que é dando que se recebe. Eu perdoando ela, mas depois vai me perdoar também. Sim ou não? Hã? Ei, quebrou aquele negócio que eu mais amava, meu Deus do céu. Entendeu? Sei que você ficou triste, é sentimento, mas perdoa aquela pessoa que torce foi sem querer. Amanhã depois você vai errar também, alguém vai te perdoar. Glória a Deus. Hã? Que nem o irmão antes, aquela vez que o cara passou ali de bicicleta, pegou o retrovisor dele. Você está entendendo? Ele teve uma atitude de misericórdia, que ele não quis cobrar o cara já estava todo torto. Entendeu? Não tinha nem condições de pagar. Mas se não aconteceu, eu acredito que ainda vai acontecer, sei lá, dele barrar alguma coisa, alguém vai perdoar ele, porque é dano que se recebe. Você
próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você quer ser amado? Ama. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser perdoado? Perdoa. Agora, é para você fazer como você quer que faça. Agora, se eu odeio, o que vai acontecer? Eu vou ser odiado. Se eu amaldiçoo, você é amaldiçoado. Se eu sou ignorante, eu trato a pessoa mal, vão me tratar mal. Se aquela pessoa não me tratar, outro vai me tratar, mas vão me tratar mal, porque é assim que funciona. Sim ou não? Uma vez eu estava no mercado, foi até esse mercadinho aqui. Aí eu tô lá na fila. Aí tinha não sei se você era uma senhora ou um senhor na minha frente, atrás de mim. Aí eu tava com um pouquinho de coisa na mão. Ele também tava, ela só não me lembro mais. Aí eu olhei para ela e falei, pode passar. Que isso? Ele, pode? Não, esquenta que a pessoa não pode passar. Aí você tá com tão pouquinho a coisa, eu falei, não esquenta não, vai lá, passa. Aí a pessoa passou. Obrigada, eu falei, nada. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco veio eu esqueci um negócio, voltei lá dentro, na hora. Aí tô lá de novo na fila. E aí foi uma senhora, que tinha um senhor, uma senhora de uma idadezinha já que passou. Quando eu tô na fila, tinha uma menina, quase assim da idadezinha da Yahoo. Novinha ainda, assim, devia ter uns 12, 13 anos. Olhou para mim, ela estava na minha frente. Pode passar, moça. Pode passar, senhora. Eu falei, não, que isso? Eu espero. Não, passa, insistindo para passar. Então tá bom. Aí eu passei. Aí veio isso na minha mente, Adão. Porque eu fiquei pensando, né? Poxa, tadinho. Não sei se era um senhor, se era uma senhora. Que eu estava com pouca coisa na mão, mas ele estava com um montão de coisa na mão, falando assim, olha, esse senhor fica esperando na fila, né? Tá certo que eu não sou uma pessoa idosa, mas ainda foi uma menina mais nova do que eu que deixou passar. Uma jovem, sabe aquela história se repetiu, praticamente? Caramba. Aí veio isso na minha mente, é dando que se recebe. Glória a Deus. A mesma coisa foi uma vez também que eu estava no caixa, a mulher passou uns negócios, não sei se foi aqui, foi um lugar que eu estava, não sei se foi uma mulher ou um homem, que eu não lembro mais direito. Ele estava passando um negócio lá no caixa e o dinheiro não deu. Aí catando moeda. Ih, vou ter que devolver não sei o quê. Não sei se foi um biscoito, miojo, sei lá, não lembro também, mas eu estou tomando conta da compra dos outros. Foi um negócio lá que ela disse que tinha que devolver. Aí quando a menina ia chamar a menina para devolver, eu falei, não devolve não. Aí ela olhou assim pra minha cara, não, passa aí o negócio dela, toma aqui, eu entendo. Aí a mulher olhou pra minha cara assim, sério, eu entendo, vai passar, não deixar de pegar o negócio não. Não pode tirar do meu dinheiro aí. Ela foi, tirou. Ela, poxa, obrigada. Eu falei, nada. Aí eu vim embora. Depois eu fui comprar um negócio, não me lembro também onde. E fui comprar um negócio, na hora de comprar, eu falou quanto estava o valor e tudo. Aí eu fiquei quieta. Não, eu não vou levar não. Aí a menina falou assim, mas você não vai levar por quê? Eu falei, pô, porque é tanto, eu só tenho tanto. Estava faltando uns R$3, um negócio assim, e eu só tenho tanto. Bobeira, mas aí, leva o negócio. Pô, tá bom, obrigado. É dano que se recebe, gente. É sério, guarda esse passagem para o seu próximo, aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ou você nunca passou por essa situação, passar no caixa para ele levar um biscoito, o dinheiro não dá, tá? Entendeu? Então a gente tem que fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Nem querendo, esperando uma recompensa, não. Mas é que você vai fazer sem esperar recompensa, mas bem. Porque isso é uma bíblico. Glória a Deus. Vamos repetir isso aqui? Ele está dizendo,
somos, nos façam da mesma maneira fazer vós também. Você quer que as pessoas te compreendam? Compreenda a pessoa. Pastor, eu queria que a pessoa fosse carinhosa. Não seja carinhosa com a pessoa. Glória a Deus. Porque fica chato. Para você ver, tanto é dano que se recebe, que nem eu falei do amor, né? Quando você é uma pessoa que você ama as pessoas te ama também. A pessoa pode ser madura de coração, mas vai quebrantando, daqui a pouco tá amando, está sendo carinhosa. Mas quando é uma pessoa que só trata os outros mal, tem duas tendências. A outra pessoa não for de Deus, ela vai tratar você mal também. Dano que se recebe. Mas se a pessoa for de Deus, sabe o que acontece? As pessoas vão se afastando de você. Porque você já reparou que ninguém gosta de ser maltratado? O irmão antes falou isso, não falou? A gente estava conversando sobre cachorro, você falou, mas ninguém gosta de ser maltratado, porque maltratando, o bicho mete o pé, até o bicho assim. Entendeu? Você está tratando bem, a pessoa está... Você está tratando bem, a pessoa está te tratando mal. Você faz o bem, a pessoa te faz mal, a pessoa se afasta de você. Quem é que gosta de ficar sendo maltratado? Cachorro lá de casa mesmo, pegou, parece até que ele me conhece desde pequeno. Chega no serviço e fica doidinho. Vem, pô, eu vou trocar a ração dele, vem pular em cima, parece até que criei. Parece que criou, mas por que isso? Porque você está recebendo o que você deu a ele. Tá vendo como é a Bíblia? Você está recebendo o que você deu. Você amou ele, tratou ele com carinho, agora ele passou a te amar. Você amou ele, está voltando isso para você. Agora, se você desse uma surra de pau nele, ele já tinha subido, já tinha até te mordido já. Entendeu? Vai enfiar os dentes na tua perna, você pronto, cachorro bravo. Porque tem gente que faz isso, sabia? Dá uma paulada no cachorro, o cachorro morre. Cachorro bravo, mas foi ele que fez. O primeiro. Não se sabe qual é mais bravo, se é o cachorro ou se é o dono. Só Jesus. Entendeu? Até o bicho é assim, mano. Todo dia tu vai lá, bate. Uma hora, enfia o dente na pessoa. Fica cansa de apanhar, tá olhando mal? Você tá entendendo? Então tem que amar, fazer o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Pai, nós glorificamos o Senhor e agradecemos por essa palavra tão abençoada que veio direto do trono do Senhor da Bíblia. É a Sua palavra, as Escrituras Sagradas. E peço a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, essa palavra venha abençoar e edificar cada um dos ouvintes e que cada um consiga ouvir, entender e serem muito abençoados, Pai, em todas as áreas. E paraliso toda a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde. Sai agora em nome de Jesus, da vida de cada pessoa, da família, em nome de Jesus Cristo. E Deus, eu estou em nome de Jesus consagrando esse líquido que está aqui no teu altar. Peço ao Senhor que o Senhor transforme, Pai, no teu sangue e que cada coração mergulhado ali aconteça conforme cada um está orando, Pai. E tudo isso é para a sua glória. Que o Senhor possa cobrir cada um deles com o teu manto sagrado e levar todos em paz em nome de Jesus. Receba aí os dízimos, as ofertas, que é uma semente que essa pessoa está plantando para a prosperidade. E que o Senhor possa dar fruto, fazer frutificar e prosperar em nome de Jesus. E vocês digam assim seja e graças a Deus.
Amém, pessoal? Glória a Deus. Deus abençoe todo o pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. E, gente, lembrando aí a todo o pessoal que domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. Gente, um cristão e uma cristã não perde uma Santa Ceia por nada desse mundo, pessoal. Sim ou não? Só se for um troço de tragédia, meu, que não vai acontecer na nossa vida, em nome de Jesus. Mas não se perde uma Santa Ceia, pessoal. Tem que vigiar. Tem gente que troca a Santa Ceia por qualquer coisa. Vamos no churrasco na casa do Zequinha, lá vai ele, trocou a Santa Ceia. Hã? Vamos lá no não sei da onde, lá que você vai ganhar R$1.000. Aí você vai lá, irmão, pelo amor de Deus, dinheiro não pode salvar a sua vida. A Santa Ceia é um momento muito importante de comunhão da igreja com Cristo. Isso é muito sério, é tão sério que Jesus disse que aquele que não come da carne, não bebe do sangue, ele não terá vida em si. E para a gente ser ressuscitado, ele diz que aquele que come da carne de Cristo e bebe do sangue, esse será ressuscitado no último dia. E outra coisa, eu tenho que explicar isso a vocês, tá? Às vezes acontece, não deu, teve aí um imprevisto, vamos tomar Santa Ceia, vou deixar para tomar durante a semana. Vou tentar deixar para tomar em outra igreja. Irmão, isso só se for uma coisa de extrema necessidade, de doença, uma coisa muito séria. Se não é sério, você tem que vir para a sua igreja e tomar Santa Ceia junto com seus irmãos. Sim ou não? Esse é o certo. Quer ver? Eu sou pastor da onde? Daqui. Eu tomo a minha Santa Ceia, eu tomo aqui com a igreja, porque eu estou servindo, então eu tenho que tomar com vocês. Mas a minha Santa Ceia eu tomo lá na sede, com o meu pastor, o nosso pastor Francisco Mota da Silva. Porque eu sou membro de lá. Eu tenho que comparecer na minha congregação, na congregação onde eu congrego, e tomar minha Santa Ceia. Isso é muito sério. Senão eu não ia também. Não, já tomei aqui, também não é assim não, gente. Entendeu? Então a pessoa brinca, coisa séria. Não, vou tomar não. Vou tomar em outro lugar, vou tomar lá na esquina. Depois eu tomo. Gente, isso não é um lanche. Desculpa falar. Isso não é um petisquinho, não. Isso é a comunhão sua de crente, do cristão, da igreja com Cristo. Isso é muito sério. Glória a Deus. E se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que me esforçar para tomar Santa Ceia onde eu sou membro. Sim ou não? Funciona desse jeito. Já pensou? Se eu fosse casada com Juquinha, eu vou ter comunhão com o Zé Paulo? Você tá entendendo? É meio esquisito isso. Eu tô casada com Juquinha, eu tenho que ter comunhão com quem? Com ele. Então, se eu congrego aqui, eu tenho que ter comunhão com Cristo aqui. Entendeu? Por isso que está tudo bagunçado. O pessoal não respeita a palavra, gente. Então eu tomo aqui porque eu sirvo aqui. Mas o pastor falou, Fabiana, você tem que tomar Santa Ceia aqui, junto com a gente. Você vai vir aqui direitinho, que é onde você congrega com seus irmãos Cristo, lá com o meu pastor, né? Aquela coisa toda. Só que lá, você vai ter que tomar lá junto com os irmãos, porque você está servindo a Santa Ceia, então você tem que tomar junto com eles. Você está entendendo? Mas é na congregação, onde eu fui liberta, onde eu congrego. Não, pastor, eu vou tomar numa igreja aqui perto, que é mais perto da minha casa. Você está entendendo? Está tudo errado. Não, já está servindo a Santa Ceia, vamos lá. Irmão, não é assim. A igreja de Deus tem que ter ordem e decência. Amém? Então, faltar uma Santa Ceia de extrema necessidade. Sei lá, a pessoa está doente, não está podendo ir na igreja, uma coisa séria. Se for de Santa Ceia à toa, depois eu tomo. Depois dia da semana eu tomo. Isso aí, Deus está vendo o coração da pessoa que ela não está nem aí. Ela está fazendo um negócio de qualquer maneira. Isso vai ter uma cobrança. Daqui a pouco, Deus me livre, a pessoa morre aí. Como é que ela vai ser ressuscitada no último dia se ela estava fazendo isso? A pessoa não quer morrer e ficar morto. Quer ser ressuscitada. Então,
Gente, tem que ir ouvir Deus. Glória a Deus. Então, segunda-feira, domingo agora é a Santa Ceia. Amém? Já se prepara. Não, vamos lá para casa de outro. Não, segundo domingo não. Domingo é Santa Ceia. Eu tenho um negócio para fazer lá em casa, e depois eu ia até conversar com o irmão antes que eu conversei com a Rosa, para ver se o irmão Ronaldo, o Ivo e o irmão antes que tivesse um tempinho aí, pudesse dar uma forcinha. Entendeu? Até o João também, se puder também. Mas é urgente. Aí você fica, vamos ver domingo. Eu falo, domingo agora não, domingo agora é Santa Ceia. É urgente, mas não é tão urgente como Santa Ceia, porque eu tenho que tomar Santa Ceia aqui. Mas aí depois você vai pagar. Vou, mas eu já tenho que me preparar para sair de casa cedo, porque lá no Pastor Moto o culto também tem um tempo do Uber chegar lá, aquela coisa toda, tem que ir lá tomar minha Santa Ceia lá. Glória a Deus. Aí eu não vou ter tempo. Então eu estava explicando, você já se prepara antes. Vamos lá, filho, que tem um trabalho, você vai ganhar 10 mil reais. Não. Está vendo? Isso é uma armadilha que é para você perder a comunhão com Cristo. Desculpa falar. Eu não estou querendo te ofender, mas tu está igual Judas, irmão. Trocando Jesus por dinheiro. Está entendendo? Isso é muito sério. Dele pode mandar 10 mil reais. Eu estou até com umas continhas para pagar, mas na Santa Ceia não. Ainda depois eu vou. Antes não. A armadilha do inimigo. Aí eu vou, o diabo vai ficar. Vai lá no céu, igual ele foi com Jó. Observaste que eu servo. Já observei, já se trocou já por 10 mil. Olha lá. Deu um dinheirinho a ele. Olha lá onde ele está. Nem lembra da Santa Ceia. Olha o papelão que eu passava em cima. É esquisito, né? Ai, gente, vamos dar paz do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Vamos embora com a pastora, não fala mais, sabe? Cala de boca, deixa tudo aqui. Gente, Deus abençoe o pessoal aí do Cristo, em nome de Jesus.